Olá, turma. Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre o conjunto de instruções aritméticas do microcontrolador PIC. Nós temos basicamente 6 instruções aritméticas, sendo 2 de soma e 2 de subtração, e outras 2 de decremento e incremento. Agora nós vamos falar especificamente de cada uma delas. A primeira das instruções é a chamada ADD-LW. Como já foi dito, sempre que a gente tem um L aqui, significa que a gente vai adicionar um valor literal, ou seja, um dos operandos dessa instrução é um valor literal que vai vir da memória de programa. O que essa função faz é uma soma de um valor literal ao registrador W, sendo esse operando um valor literal um valor entre 0 e 255. Bem, ao executar essa operação de soma, o resultado dessa soma é armazenado no próprio registrador W. Então, eu vou somar um valor literal ao valor W e o resultado dessa soma será armazenado no próprio valor W. Isso quer dizer que, se eu estiver somando dois valores, por exemplo, o meu literal, o valor que vai vir do meu código, foi igual a 100 em decimal, e eu tenho o meu registrador W com o valor 50 também em decimal. Ao executar essa operação de soma, o registrador W passará a assumir o valor 150. Ou seja, eu perco a informação anterior que estava acumulada no registrador W. Bem, como já foi dito quando nós estávamos explicando o registrador de status, ao efetuar essa operação de soma, 3 bits do registrador de status podem ser afetados. O bit de carry, que indica um estouro da soma, ou seja, se o resultado da operação de soma for superior a 255, que é o valor máximo que nós conseguimos armazenar no registrador W, há um estouro, e esse estouro é indicado pelo bit de carry, que vai a nível lógico 1. Um outro bit do registrador de status que pode ser afetado por essa operação, por essa instrução, é o digit carry, que é quando há um estouro na operação entre os 4 bits menos significativos. E, por último, o bit Z do registrador de status. Caso o resultado dessa soma seja 0, o bit Z vai a nível lógico 1. Você pode me perguntar, como é que o resultado da soma pode ir a nível lógico 0 se eu estou somando dois números, a não ser que os dois números sejam 0. Mas, na verdade, o resultado dessa soma pode ser 0, mesmo que a soma dos dois operandos não seja 0. Por exemplo, se o valor literal e o valor de W forem o seguinte: se o valor literal for 200, por exemplo, 200, e em W eu tiver armazenado o valor 56. Bem, 200 mais 56 dá 256. No entanto, o valor máximo que eu posso armazenar no registrador W é 255. Isso vai gerar um estouro, ou seja, ao executar essa operação de soma do valor literal 200 com o valor 56, vai gerar um estouro, ou seja, o carry vai a nível lógico 1, certo? E 256, se vocês converterem o resultado para binário, vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, os 8 bits menos significativos dessa operação de soma vão ser armazenados no registrador W. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 é 0 em decimal. Isso quer dizer que, ao executar essa soma de 200 com 256, eu vou ter o meu carry indicando que houve um estouro. O valor acumulado no registrador W vai ser 0, e como o resultado da operação foi 0, o bit Z também será 0. Bem, assim como nós temos uma soma entre um valor literal e o registrador W, a gente também pode efetuar uma operação de soma do registrador W com um endereço da memória. Isso é feito pela instrução ADD-WF, ou seja, eu vou fazer a soma de W
com F. F se refere a um registrador. Ela envolve dois operandos, um deles é o registrador W, o outro é o endereço de memória. Então, eu preciso especificar qual é o endereço para executar essa instrução. Preciso especificar qual é o endereço de memória que vai compor um dos operandos e qual será o destino aqui, o D, especificado pelo D, do resultado dessa operação de soma. O operando F é um valor entre 0 e 127 e o D podem ser dois valores 0 ou 1. Da mesma forma que a instrução ADDLW, essa operação também pode afetar os registradores, os bits C, DC e Z do registrador de status, e o resultado dessa soma pode ser armazenado no registrador W se o D for igual a 0 e armazenado no registrador especificado pelo file se D igual a 1. Então, o resultado dessa operação de soma pode ir para dois. O resultado da operação pode ser armazenado em dois lugares, ou no registrador W, ou no endereço do registrador especificado por F. Ambas as operações, tanto a operação de ADDLW quanto a ADDWF, são executadas em um ciclo de máquina. Bem, assim como nós temos operações de soma, nós também temos operações de subtração. Da mesma forma que a operação de soma ADDLW, a operação de subtração subtract LW possui dois operandos, um operando que é o valor literal e o segundo operando que é o conteúdo do registrador W. O resultado dessa operação de subtração é armazenado no registrador W. Ela também pode afetar os registradores, os bits de carry, digit carry e o Z, em função do resultado da operação, certo? E caso ao final dessa operação de subtração eu tenha o carry igual a 1, isso indica que o resultado da operação de subtração é um valor negativo, representa um valor negativo e ele está expresso em complemento de 2. Assim, é importante destacar que sub-LW é subtract o valor literal de W, ou seja, eu vou subtrair o valor literal aqui especificado por K de W. E o resultado da operação é salvo em W. Essa instrução também é executada em um ciclo de máquina. Bem, como nós podemos fazer uma subtração entre um valor literal e W, a gente também pode fazer uma subtração entre o valor de W e um valor de um endereço de memória. Isso é feito pela instrução subwf. Um dos operandos dessa instrução é um F, que representa um endereço da memória de propósito geral. Ela pode ser entre 0 e 127, esse valor. E um segundo operando dessa instrução precisa ser especificado, é o D, de destino. Qual será o destino dessa operação? Ela também pode afetar os registradores de carry, digit carry e Z, da mesma forma que a sub-LW. E o que essa instrução faz, ela subtrai o conteúdo do registrador especificado pelo registrador F do valor de W. E o resultado dessa operação é salvo em um destino. Que é esse destino? Se D igual a 0, o resultado é salvo no registrador W. Se D igual a 1, o resultado da operação é salvo no próprio endereço especificado por F. Essa instrução também é executada em um ciclo de máquina. Bem, a próxima instrução que a gente vai ver é a decf, ou de decremente o conteúdo do registrador F. Então, decrementar significa que ela vai subtrair o valor de F de uma unidade. E o resultado dessa operação é salvo em um determinado destino, especificado por D. Se esse destino D for igual a 0, o resultado é salvo em W. Se D for igual a 1, o resultado dessa operação será salvo no endereço especificado por F. Ok? Ela pode afetar o bit Z do registrador de status, ou seja, se o resultado da subtração do decremento for 0, Z vai nível lógico 1. Também é executado em um ciclo de máquina. E assim como nós podemos decrementar um certo valor,
a gente também pode incrementar um certo valor. O procedimento é similar. O que essa instrução faz é incrementa de uma unidade o valor especificado, o valor armazenado no endereço especificado por f. O resultado dessa operação segue para um destino. Esse destino pode ser, se d igual a 0, o registrador w, se d igual a 1, o endereço especificado por f. Também uma instrução executada em um ciclo de máquina. Bem, com relação às instruções aritméticas, é isso que nós temos. Agora vamos ver, na próxima aula, vocês vão ter alguns exemplos de instruções aritméticas nas próximas aulas.